A primeira coisa que nós precisamos saber para essa nossa disciplina, obviamente, é do que ela vai se tratar. Infelizmente, nós vivemos um momento em que essa disciplina está se mostrando mais importante do que as pessoas normalmente acreditavam ser, e infelizmente estamos tendo que ter ela de forma remota. Então, poderíamos aproveitar um pouco melhor. E quando eu falo que essa disciplina hoje está tendo uma importância muito maior, é porque nós estamos vivendo um momento da humanidade em que nunca se precisou tanto desses conhecimentos que a microbiologia acumulou durante séculos, né? E agora nós estamos vendo a importância de tudo que nós já estudamos e conhecemos de microbiologia. E eu estou me referindo, obviamente, a essa nossa epidemia global, aí, essa pandemia de Covid-19. Então, esse conhecimento de microbiologia nunca foi tão importante como agora. Infelizmente, e aqui requer um comentário breve e inicial sobre essa questão, infelizmente, nós estamos negligenciando tudo que nós aprendemos de microbiologia até agora. Essa é a nossa realidade, né? De repente, de uma hora para outra, surgiram milhares de microbiologistas formados de forma relâmpago, né? Formados principalmente por redes sociais, formados por noticiários de televisão. Agora todo mundo é microbiologista, todo mundo entende de microbiologia, e a situação que nós vivemos, que poderia ter sido compreendida da forma como deveria, passou a ser compreendida de uma outra forma completamente absurda e totalmente fora daquilo que nós aprendemos até hoje. Então, aparentemente, inclusive, né, os próprios estudiosos, né, da ciência, biólogos, médicos e outros aí, resolveram de uma hora para outra pegar todo o conhecimento de microbiologia que nós acumulamos durante séculos e que nós vamos começar a discutir na aula de hoje, e decidiram por conta própria, mais porque não conheciam, achavam que sabiam, então demonstrando que não aprenderam nada, decidiram de uma hora para outra que tudo que nós aprendemos de microbiologia simplesmente não valia nada. De uma hora para outra, nós simplesmente não sabíamos mais o que era um vírus, né? Porque parece que agora nós estamos lidando com um alienígena que veio de outro planeta. Não é um vírus igual a outro qualquer, inclusive igual a vários coronavírus sazonais que a gente convive com eles todos os anos aí, que causando resfriados. Parece que nós não sabíamos absolutamente mais nada sobre imunologia, ou seja, todo mundo ia morrer de uma hora para outra, e o sistema de defesa que nos manteve vivo até hoje simplesmente praticamente ia deixar de existir, né? E ele mostrou por que ele nos manteve vivo até hoje, e não é à toa que 99,9% dos infectados não morrem, não é à toa que esse vírus, em plena epidemia, mata menos de 1% da população, né? E quando a epidemia for controlada, vai ser mais um vírus sazonal que vai matar pessoas mais um nível ainda mais baixo. Então, é uma mortalidade em plena epidemia muito menor do que muitas outras epidemias que nós já tivemos no mundo. Só para vocês terem uma ideia, a gripe espanhola de 1918, nós tivemos, causada por um influenza, um vírus da gripe, o H1N1, que inclusive há pouco tempo, em 2012, provocou uma epidemia também mundial, mas que não teve esse alarde que essa pandemia está tendo. Então, só na gripe espanhola nós tivemos mais de 50 milhões de mortes no mundo inteiro, enquanto essa nossa pandemia até agora matou pouco mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas, infelizmente, nós tivemos aí
O problema não é o vírus e a doença em si. O problema é como nós reagimos a essa doença. Nunca na história da humanidade, mesmo em épocas remotas, séculos atrás, quando não tínhamos 10% do conhecimento que nós temos hoje de microbiologia, as pessoas se apavoraram tanto com doenças infecciosas como agora. É como se a gente não conhecesse micro-organismos, parece que descobrimos eles agora, que eles existem no planeta agora. E aí a nossa reação é que está sendo completamente estúpida a essa situação. Tá? Por quê? Porque nós decidimos que, como eu falei, que nós não sabíamos de nada. Então, quem propôs várias das medidas estapafúrdias aí, desproporcionais e fora do foco em relação a essa pandemia, mostrou que se um dia estudou microbiologia, não aprendeu muita coisa. Porque se tivesse aprendido o mínimo de microbiologia, ia descobrir primeiro, a primeira coisa que nós vamos falar na aula de hoje, que o mundo é dos micro-organismos e não nosso. Eles estão aqui, nós vamos ver na aula de hoje, há muito mais tempo do que nós, inclusive, nós nos originamos deles. Então, nós um dia vamos desaparecer desse planeta e eles vão ficar. Ou seja, desde quando surgimos como espécie que nós surgimos tendo que conviver com eles. E graças a Deus nós conseguimos criar mecanismos evolutivos, entre eles o sistema de defesa, capaz de lidar com qualquer ameaça microbiana que existe hoje na natureza ou que venha a existir. Nós temos mais de 500 coronavírus ainda em animais que podem passar para humanos, e se passarem, não vai exterminar a humanidade. Porque nós temos um sistema de defesa que pode lidar com qualquer coisa que exista na natureza ou que nem exista. E mesmo que esse vírus fosse alienígena, viesse de outro planeta, nosso sistema de defesa ia acabar com ele. Porque o nosso sistema de defesa é fantástico, ele promove defesa para você contra qualquer coisa que você puder imaginar ou não imaginar. É assim que ele funciona, e por isso que você está vivo até hoje, tá? Mas, infelizmente, esse conhecimento foi totalmente abandonado, ou seja, os disseminadores do pânico são justamente aqueles que não entenderam nada de microbiologia, se estudaram, e, portanto, a dúvida do que estudaram, ou seja, a falta de solidez no que estudaram, ou seja, não estudaram, mas não aprenderam, fez com que a cada dia mudassem de opinião ou inventassem explicações as mais absurdas possíveis para o que está acontecendo. Só para finalizar e a gente começar a nossa aula propriamente dita, eu vou dar só uma exemplificação aqui, que estou dando, inclusive, para algumas aulas aí em outras disciplinas de outros cursos. Só um exemplo do que eu estou me referindo de conhecimento, falta de conhecimento e medidas absurdamente sem nenhum sentido e fora da realidade científica e do que nós conhecemos até hoje. Vamos dar um exemplo só para finalizar. Todo médico, todo biólogo, né, deveria saber, ou todas as pessoas que estudam microbiologia, como vocês vão estudar agora, independente se são médicos ou biólogos ou não, mas mesmo engenheiros agrícolas aprendem isso na aula de microbiologia, se o professor de microbiologia conseguir entender isso. Mas todos deveriam saber a resposta para uma perguntinha interessante e, de certa forma, que a ciência já explicou há séculos atrás. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual que é o motivo, né, qual a explicação para que as doenças respiratórias, que aí entram doenças causadas por influenza, por coronavírus, inclusive esse coronavírus SARS-CoV-2 que causa Covid, que é um vírus respiratório, por que as doenças respiratórias, elas no inverno, nos períodos mais frios do ano, elas aumentam absurdamente? Ou seja, o número de pessoas infectadas no inverno é alto. E depois do inverno, essa quantidade de infectados, ela reduz drasticamente e volta aos níveis normais.
qual a explicação que a ciência já tem para isso há séculos? 2 segundos para vocês pensarem. Luiz, Oi, bom dia. bom dia, pode falar. Porque as pessoas tendem a ficar aglomeradas em locais com pouca circulação de ar. Isso favorece, né, a proliferação dos vírus e entre outros. Muito bem. Boa explicação. A dúvida não é por causa do frio, tá, pessoal? Nenhum micro-organismo, ou a maioria dos micro-organismos, nós vamos aprender nessa disciplina, não gosta de nem muito frio, nem muito calor, a não ser aqueles que são já adaptados a esses extremos aí. Mas a maioria detesta o frio, mesmo porque o frio, nós vamos aprender também nessa disciplina, vocês já sabem disso, reduz a atividade enzimática e, consequentemente, a atividade de qualquer organismo. Até urso dorme no inverno, né? Imagine micro-organismo. Então, o micro-organismo reduz e pode até paralisar sua atividade se exposto ao frio. Mas então, por que é uma festa para o vírus o inverno, se ele, teoricamente, não gostaria de frio? Não é a temperatura que favorece eles, é o que a colega de vocês acabou de falar. Ou seja, é a situação social que nós nos encontramos nesses períodos que favorece a disseminação absurda dos vírus, porque as pessoas nesse período tendem a ficar mais tempo dentro de casa por causa do frio, porque nem podem sair, em alguns lugares nem é possível sair, tá? Até escolas em muitos lugares têm que fechar no inverno, porque não há como funcionar por causa do frio, tá? Então, você tem a população inteira praticamente aglomerada dentro de casa. E dentro de casa é um ambiente restrito, onde as pessoas têm mais contato entre si, têm contatos com objetos, os mesmos objetos constantemente. Então, a transmissão dos vírus em casa durante esse período é altíssima. A possibilidade de infecção ou de transmissão de uma pessoa para outra. Quando esse período termina, que as pessoas têm mais liberdade para sair de casa, para se movimentar na comunidade, aí para os vírus ficou ruim. Porque na comunidade, na rua, nos parques, nos comércios, no ambiente aberto, a possibilidade de infecção é muitas vezes menor. E por isso que cai drasticamente as infecções fora desses períodos. E aí, o que é que nós fizemos no ano passado? Aliás, estamos fazendo, né? Já mostrou que não deu certo durante o ano todo e agora tem gente te defendendo e fazendo de novo. O que é que nós fizemos? Nós transformamos o ano de 2020 no ano que não teve outono, primavera, nem verão. Nós transformamos o ano de 2020 num ano que só teve inverno. Porque nós pegamos as pessoas todas e jogamos dentro de casa e trancamos elas lá dentro. Qual que foi o objetivo dessa medida estúpida? Reduzir a transmissão do vírus. Você aglomera as pessoas dentro de casa e quer que o vírus pare de circular. Como se paredes impedisse a circulação de vírus, né? Como se tivesse condição da gente fugir de vírus, se esconder dele, para que ele não nos alcançasse. E mais, somos tão prepotentes que, com todo o conhecimento que a gente tem sobre microbiologia, infectologia, imunologia, nós conseguimos, nessa pandemia, um retrocesso que nem há séculos atrás nós tínhamos. Há séculos que o comportamento nas epidemias globais é de você isolar as pessoas infectadas, os grupos de riscos, como idosos e pessoas com comorbidades, tá? Do restante da população saudável, que pode lidar com os agentes infecciosos muito melhor. E aí, nessa pandemia, alguns especialistas que entendem de tudo, de microbiologia, decidiram que não, a partir de agora a estratégia é outra. Vamos pegar todo mundo, infectados, não infectados, idosos, crianças,
pessoas com comorbidades, vão botar todo mundo no mesmo ambiente. Olha que maravilha. É como se você levasse um monte de animais para o abatedouro. Então, esse é só um exemplo de milhares de outros. Depois a gente pode até ter um momento, planejar um momento melhor para discutir isso daí, ou seja, microbiologia na época de pandemia, mas num outro momento. Mas é só um exemplo do que eu queria dizer para vocês sobre a questão da ciência, tá? Não há nenhuma ciência de medidas como essa e várias outras. Nenhuma ciência. Nenhum estudo que embasasse que essa medida daria certo, como, por exemplo, lockdown. Né? Se você fosse pesquisar um pouquinho sobre lockdown, você ia ficar abismado de saber que uma criança de 14 anos foi quem criou o lockdown. Que ela sugeriu para o pai dela, que era um pesquisador, né, que isso poderia reduzir as infecções. Na cabecinha dela, o pai comprou a ideia, foi espalhando isso para um grupo de outros pesquisadores, isso chegou no ouvido de alguns governantes, e aí um espertalhão do governante resolveu experimentar. Sem nenhum embasamento científico, pelo contrário, como eu acabei de dizer aqui, cientificamente, essa seria uma medida absurda. Então, está mais que provado, inclusive agora em estudos sérios, que os locais que mais foram rigorosos no fechamento foram os que tiveram os piores índices de infecção, ou os maiores e piores índices de infecção. Tá? Mais de 90% das pessoas infectadas por Covid em Nova York eram pessoas que não saíam de casa, idosos, pessoas com comorbidades, e não aquelas que estavam trabalhando. Bom, mas aí, pessoal, só para finalizar, então, deixar claro para vocês que há uma discussão hoje muito importante sobre ciência, e ciência não é o que está se propagando por aí, de que ciência é uma verdade, é algo que não pode ser discutido. Pelo contrário, ciência só existe, só há sentido dela existir se for para explicar ou questionar algo. É para isso que existe ciência. Né? Existe algo posto e eu posso questionar e assim as coisas evoluem. Hoje não, hoje nós temos pós-verdades, temos verdades absolutas na ciência, é assim e acabou. Muitas vezes até sem nenhum embasamento científico. Então vocês têm que questionar tudo mesmo, mas não é questionar baseado na opinião de ninguém, de WhatsApp, de redes sociais, não. Vocês têm que questionar baseado na compreensão de que tenham a opinião suas, baseados no que vocês já sabem da experiência de vida e vão aprender disciplinas como essa. Não engulam qualquer tipo de explicação que não tenha nenhum fundamento na realidade ou no que nós já sabemos. Veja que a colega de vocês aí, por conta própria, conseguiu explicar como que as coisas funcionam. A maioria da população não sabe disso. E engole determinadas explicações sem nenhum critério. Então, toda vez que vocês ouvirem qualquer coisa, alguma notícia sobre essa questão dessa nossa epidemia global, avaliem pelo ponto de vista da lógica, do entendimento do que é compreensível e não do apelo econômico, político, social, seja lá qual for. Bom, começando então aí a questão da nossa disciplina, microbiologia. O que ela estuda? O nomezinho aí já está dizendo, né? A biologia de seres microscópicos. Ou seja, a biologia que estuda os organismos que não podemos visualizar a olho nu. A microbiologia surgiu quando nós descobrimos que existia um mundo biológico que aparentemente, simplesmente, a gente nem imaginava que existisse. Então, é um ramo da biologia que tem alguns séculos aí de vida, é um dos mais recentes, justamente porque o estudo dos micro-organismos ou dos organismos microscópicos só foi possível a partir do momento que a gente descobriu que esse mundo existia.
que até então a gente nem imaginava que ele existia. A gente até percebia os efeitos, né, biológicos e naturais que esses organismos promoviam, mas não tínhamos a menor ideia do que isso que era provocado por micro-organismos. Claro que todo mundo percebia que a matéria orgânica desaparecia, decompunha, mas ninguém tinha a menor ideia que isso era feito por algum organismo vivo. Aparentemente era um fenômeno físico, químico, natural. Lógico que a gente viu o leite fermentar, mas nós não tínhamos a menor ideia de que havia micro-organismos que faziam esse processo de fermentação acontecer. Tá? A explicação para isso nós só tivemos quando nós passamos a saber que existiam esses seres microscópicos na natureza. Então, a microbiologia ela passou a existir a partir do momento que a gente descobriu esse mundo biológico aí, invisível. E acabamos descobrindo que esses seres, né, apesar da gente não saber que eles existiam até pouco tempo, mais do que existirem, eles são os grandes senhores do nosso planeta, ou seja, eles não só existem, mas como eles existem em todos os lugares do planeta, inclusive dentro de nós. Tá? Há uma estimativa que nós temos 10 vezes mais micro-organismos no nosso corpo do que células próprias. Todos os lugares do planeta que você puder imaginar tem micro-organismos. Inclusive em regiões onde nenhum outro grupo de organismo vivo, planta, animais, podem sobreviver, há micro-organismos. Desde os desertos mais escaldantes até as regiões mais gélidas do planeta, nós temos micro-organismos. Desde em ambientes com temperaturas absurdamente altas, até acima de 100 graus, até temperaturas congelantes abaixo de zero, tem micro-organismos. E eles são responsáveis pela vida no planeta, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, esse é o objetivo do estudo da microbiologia. Aliás, é essa disciplina, que é isso que nós vamos estudar nessa nossa disciplina. E para começarmos, a gente tem que discutir essa perguntinha básica aí. Por que estudar a microbiologia? Por que no dia 28 de janeiro de 2021, né, que você foi obrigado a ficar em casa, não pode ir para a escola, você não está agora fazendo outra coisa e está assistindo aula de microbiologia, tá? E a resposta dessa pergunta que eu faço sempre para as turmas que fazem microbiologia nunca foi tão importante como agora, como nós acabamos de falar. Tá? Ou seja, uma das respostas para essa pergunta tem a ver exatamente com esse momento que nós vivemos. Olha, estudar microbiologia, a importância disso e o porquê disso é justamente para responder os grandes dilemas que nós temos, as grandes dúvidas que nós temos em relação ao que os micro-organismos representam para nós e para a natureza. Porque nós vivemos com os micro-organismos da natureza. Por mais que o homem, que as ciências sociais, ciências humanas e outras tentam o tempo inteiro tirar o homem da natureza, e é por isso que a gente está fazendo essas bobagens nessa pandemia, porque a gente acha que a gente não pertence à natureza, a gente pode controlar tudo, inclusive fugir de micro-organismos, não tem jeito, nós fazemos parte da natureza. Essa disciplina, por exemplo, de microbiologia, ela está aí para vocês justamente para te devolver para a natureza, para mostrar que você faz parte da natureza e que sem a natureza, sem os micro-organismos, você não existe. Ou seja, sem micro-organismos você não respira, você não come, você sequer teria matéria para formar novos seres. Então a gente estuda microbiologia para poder entender melhor esse mundo microbiano que é tão importante para nós. E aí nós temos 3 aspectos fundamentais que embasam a importância da microbiologia, que são os pilares para o estudo da microbiologia.
Primeiro, a questão de saúde. Conhecer os micro-organismos, tá? É importantíssimo porque a gente passa a conhecer também aqueles micro-organismos que nos causam problemas, nos causam mal, nos causam doenças, são os micro-organismos patogênicos. Como é o caso do novo coronavírus aí que causa Covid. Mesmo os micro-organismos patogênicos representando menos de 1% de todas as espécies microbianas conhecidas, que nós não conhecemos hoje também, nem praticamente 1% das espécies que existem, mas dentro das conhecidas, aqueles micro-organismos que nós conhecemos, dentre eles, menos de 1% causam problemas de saúde para nós. Mas mesmo essa quantidade pequena de micro-organismos que a gente conhece que causa problemas, já é suficiente para nos causar um transtorno absurdo. Inclusive, causar uma quantidade de mortes absurda. Tá? Se vocês... Então, não se assustem, por exemplo, quando você vê esse noticiário criminoso de contagem de mortos por Covid todos os dias, tá? E quando eu falo criminoso, porque isso deveria ser proibido. Porque se a gente fosse fazer a contagem de mortos todos os dias pelas mais variadas causas de doença, nós vamos mostrar até um gráfico daqui a pouco, as pessoas simplesmente não iam viver. Iam imaginar que não vale a pena viver, porque qual é a novidade que morrem milhões de pessoas todos os anos no mundo? Só no ano de 2020, nós tivemos 100 mil mortes a mais de pessoas com pneumonia causadas por outros vírus, inclusive influenza e outros coronavírus, que não o SARS-CoV-2, 100 mil a mais do que a Covid. Se fôssemos fazer a contagem de mortes por pneumonia o ano passado, que não Covid, ia dar muito mais por dia mortes do que de Covid. E qual a utilidade de falar isso para a população? Que todo dia morre 400, 500, 600 pessoas de gripe? No Brasil. Isso serve para quê? Qual a utilidade dessa notícia? Só serve para apavorar as pessoas, para mostrar que os interesses de manter essa situação pandêmica é muito mais do que saúde pública. Tá? Então, nós temos que compreender os micro-organismos, porque é importante para a gente controlar justamente esses micro-organismos causadores de doença. E tudo que nós já aprendemos hoje no controle desses micro-organismos, sabendo quem são eles, como podemos evitá-los e combatê-los, parece que não está servindo muito para que a gente resolva esse problema que nós estamos vivendo hoje. Porque quando a Covid chegou, decidiram, alguns iluminados, que era uma doença que não tinha remédio, que não tinha tratamento, que não poderíamos mexer nos pacientes. Você está com Covid? Nem chegue perto dele. Fique em casa esperando para ver se você dá sorte do seu sistema de defesa te resolver o problema. Por quê? Porque decidiram que para Covid não tem antiviral, decidiram para a Covid, cujo um dos piores sintomas clínicos é pneumonia, os tratamentos para pneumonia não serviam, decidiram para a Covid que não podíamos usar corticoides, anticoagulantes, nada servia para a Covid, porque era um vírus de outro planeta, é uma doença de outro planeta, então nada servia para isso. Os médicos continuavam prescrevendo o Tamiflu para quem estava gripado, com H1N1, e até para matar outros coronavírus, inclusive SARS-CoV-1, que é parente próximo do 2, tem uma semelhança genética de mais de 80%. Quer dizer, um medicamento que pode controlar um coronavírus da mesma família do SARS-CoV-2 com extrema eficiência foi praticamente proibido de ser usado para a Covid. Porque não tínhamos estudos que comprovassem para a Covid que funcionava. Pelo amor de Deus. Lógico que não tinha estudo, pois ser uma doença nova, mas é uma doença nova que causa sintomas velhos e causada por um grupo de micro-organismos que nós já sabemos que existia há muito tempo.
Então, se já temos tratamento para inflamação, se já temos tratamento para embolia, se já temos antivirais, por que não funcionaria para essa nova doença? Milhares de pessoas em todo o mundo tiveram que morreram antes que comprovassem, que dissessem que o uso de corticoides poderia salvar as pessoas. Óbvio! Corticoide sempre foi usado para esses problemas de respostas autoimunes exacerbadas que a Covid provoca, por exemplo, para reduzir, para modular o sistema de defesa. E aí, quando o brasileiro falou que isso era importante para os pacientes de Covid, lá em março do ano passado, foi chamado de charlatão e ridicularizado. Até que 2 meses depois, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, não era um brasileiro mais, comprovou cientificamente o que ele já tinha falado 2 meses antes. Quantas pessoas morreram até aí sem tomar corticoide? Porque não podia tomar, porque era perigoso. Você podia dar para quem estava com pneumonia para qualquer coisa, por outra coisa, menos para quem estava com pneumonia por Covid. E assim por diante. Então, medicamentos usados há décadas para modular o sistema de defesa, para matar vírus, já não podiam ser usados, e até hoje estão sendo criminalizados e estão sendo censurados para deixar as pessoas morrerem. Porque alguém decidiu que nós vivemos uma situação inédita no mundo e o conhecimento que nós temos não serve. E mesmo quando esse conhecimento começa a aparecer agora, depois de um ano, ainda há resistência de se usar esse conhecimento para salvar as pessoas. Então, um dos objetivos principais da microbiologia, estudar microbiologia, é justamente entender o papel dos micro-organismos patogênicos para que a gente possa entender como controlá-los e como usar a nosso favor esse conhecimento. Se temos vacinas hoje, se temos medicamentos, fármacos hoje, é porque nós estudamos microbiologia e estudamos como é que os micro-organismos se comportam perante esses medicamentos e tratamentos. E nós vamos simplesmente jogar tudo fora em nome de outros interesses, deixando as pessoas morrerem? Tá? Então, esse é um dos objetivos de estudar a microbiologia. O outro é entender, por exemplo, que nós já falamos aqui, que sem os micro-organismos não existiria vida no planeta. Por quê? Porque os micro-organismos são responsáveis por todos os fenômenos biológicos que fazem a reciclagem de matéria no planeta. Simples. A decomposição de matéria é feita no planeta por micro-organismos, bactérias e fungos. Sem reciclagem de matéria não existe vida no planeta, nós nem estaríamos aqui, ninguém estaria, nenhum ser vivo estaria. Porque o nosso planeta tem uma quantidade de matéria limitada. Para que novos seres vivam, outros têm que morrer. E essa reciclagem é feita pelos micro-organismos. Então, toda a reciclagem de matéria na natureza, inclusive matéria que nós falamos é de nutrientes, é de gases, é feita por micro-organismos. O oxigênio que você respira vem de micro-organismos. O CO2 que existe na atmosfera vem de micro-organismos. Os nutrientes que a planta tira do solo, que depois os animais aproveitam na cadeia alimentar, vem dos micro-organismos. Ou seja, não existiria vida no nosso planeta hoje, como a conhecemos, sem micro-organismos. Se os animais desaparecerem, se os vegetais desaparecerem, os micro-organismos vão permanecer. E um terceiro aspecto importante hoje para estudarmos microbiologia é entendermos, e aí vem um aspecto interessante, né, do outro lado da história, que, como eu falei, apenas menos de 1% dos micro-organismos causam mal para nós. E os outros 99% são benéficos. Ou estão na natureza nos beneficiando com todos esses fenômenos naturais, ou nós podemos estudá-los de modo a extrair deles benefícios diretos. E aí eu estou falando usar os micro-organismos para produzir produtos de interesse nosso. Que produtos são esses? Milhares de produtos alimentícios que hoje existem graças à ação de micro-organismos, como derivados de leite, de produtos lácteos, né?
produtos de panificação, bebidas, para quem gosta aí de bebidas alcoólicas, vinhos, cervejas e outros produtos, né? Só existem graças à ação de micro-organismos, tá? A indústria farmacêutica depende muito de micro-organismos, a indústria de fármacos, de produtos químicos, a indústria química, sem contar a geração de energia. O etanol que você põe no tanque do seu carro, da sua moto, por exemplo, só existe lá na bomba de combustível graças à ação de micro-organismos das indústrias produtoras de etanol. O biogás é originado da ação de micro-organismos. Então, a produção de energia é, em grande parte, hoje no nosso planeta, graças aos micro-organismos. Isso, por si só, também é um fator fundamental e importantíssimo para a gente estudar microbiologia. Bom, só essas três justificativas já seriam mais que suficiente para que a gente pudesse saber a importância e por que estamos aqui agora, né? O quanto vale a pena estarmos aqui agora. Bem, como eu falei para vocês, tá? Os micro-organismos, eles estão presentes em todos os lugares do nosso planeta, todos, tá? Não só onde existem outros seres vivos, como animais, vegetais, mas até em locais que nenhum animal e vegetal conseguiria sobreviver, nós vamos encontrar micro-organismos. Então, micro-organismos, por exemplo, já foram encontrados em fontes termais, em geysers superaquecidos, em vários locais do planeta, já foram encontrados em vulcões submersos, em erupção no fundo dos oceanos, e foram encontrados, inclusive, em locais extremamente frios e gélidos, como aí nesse nosso slide está mostrando aí, ó. Pesquisadores usaram sondas para pegar gelo, tanto no Ártico, mas aqui na Antártida, por exemplo, pegar gelo em camadas profundas do solo, e, para surpresa deles, quando tiraram esse gelo lá, mesmo enterrado a certas profundidades, eles encontraram nessas amostras micro-organismos, principalmente bactérias, vivendo nessas condições, em temperaturas absurdamente frias, muitos graus abaixo de zero. Então, micro-organismos, até nessas condições, conseguem sobreviver. Ou seja, se o planeta, de repente, congelasse de uma hora para outra, nem toda a vida do planeta desapareceria, né? Bom, e vem, então, a um slide importante, porque nesse slide nós fazemos aqui uma espécie de um resumo de como a vida ela progrediu no nosso planeta e onde é que os micro-organismos entram nessa história, tá? Estima-se que nosso planeta hoje tenha cerca de 4,5 ou um pouco mais bilhões de anos de existência, né? Esse gráficozinho é interessante porque ele mostra aqui a idade da Terra na forma de uma linha do tempo circular, né? Desde a origem, nós temos aqui, há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, até os dias atuais. Então, vamos acompanhar aqui como é que se deu, basicamente, a evolução da vida do nosso planeta, para que vocês entendam se os micro-organismos são ou não importantes e onde é que eles entram nessa história. Para começar, tá? Há cerca de 4 bilhões de anos atrás, que nós não sabemos exatamente em que momento que foi, tá? A vida surgiu, obviamente, a partir de organismos microscópicos, onde num planeta que não tinha nenhum organismo vivo, com certeza o primeiro não seria um animal multicelular de grande porte como nós. Como é que esse animal iria surgir num planeta que não tivesse vida? Surgiria de onde? A vida surgiu a partir de pequenas moléculas que foram se unindo no planeta primitivo, principalmente nos oceanos primitivos, tá? E que moléculas eram essas? Principalmente moléculas proteicas, que foram se unindo, formando os primeiros chamados coacervados, como preconizava lá as teorias de Oparin, que depois foram comprovadas por Miller,
que aminoácidos podem ser formados independente da existência de seres vivos, basta ter as condições adequadas para isso. Então, tendo CO2, corrente elétrica, metano, altas temperaturas, isso tudo já é suficiente, né? E uma solução aquosa já é suficiente para gerar aminoácidos. Então, não precisava de vida para ter aminoácidos, eles são gerados espontaneamente na natureza. Depois é que eles foram utilizados pelos seres, hoje eles são utilizados pelos seres vivos de forma mais consciente e de forma mais intencional. Mas nos oceanos primitivos e nas condições da Terra primitiva, nós tínhamos as condições ideais para que você tivesse, então, o surgimento dos primeiros aminoácidos, que, tendo aminoácidos, uma solução, ao se encontrarem, formam ligações peptídicas e vão gerando os peptídeos e as proteínas. Então, a partir de um certo momento, nós passamos a ter no nosso planeta oceanos completamente tomados por proteínas, ou seja, um caldo proteico. Juntando esse caldo proteico com a propriedade das próprias moléculas de água de também se agregarem, formarem agregados e membranas em solução, essas membranas primitivas, né, inicialmente, principalmente feitas por essas ligações iônicas, pontos de hidrogênio e outras entre as moléculas de água, acabaram isolando determinadas moléculas, e essas moléculas passaram, então, a interagir de forma mais íntima entre elas, e não mais dispersas no oceano primitivo, e passaram a ter, então, a evolução independente. E aí começaram, então, a surgir outras moléculas, como os ácidos nucleicos, os carboidratos, e os lipídios e outros, né? Até que surgiram, então, os primeiros organismos vivos, que, obviamente, eram organismos unicelulares microscópicos. Ou seja, os primeiros seres vivos eram micro-organismos. Tá? Bom, essa primeira vida surgiu onde não tinha vida. Isso quer dizer o quê? Que a forma de vida hoje da maioria das espécies de seres vivos, como animais e vegetais, não era possível naquele momento. Você, por exemplo, para estar aqui assistindo essa aula, tem que tomar café da manhã, vai ter que almoçar, vai ter que jantar, vai ter que se alimentar. Se alimentar de quê? De outro ser vivo. Ah, professor, mas eu tomei só um cafezinho. Ué, café é extraído de onde? De uma planta. Sem a planta do café, você não tinha um cafezinho. Aí eu comi um ovo só, e o ovo veio de onde? Se não é de um outro ser vivo. Aí o pão que eu comi, o pão veio de onde? Se não é trigo de uma espécie vegetal? Tudo que você comeu no café da manhã, vai comer no almoço, na janta, é oriundo de uma cadeia alimentar, ou seja, depende da existência de outro organismo vivo. Tá? Até as plantas que não saem aí visitando restaurantes, mas os nutrientes que elas absorvem do solo dependem da decomposição de matéria orgânica de outros organismos que é disponibilizado para elas no solo. Então, não havia, quando os primeiros organismos vivos surgiram, não tinha absolutamente nada que os sustentasse como sustentam os organismos hoje superiores ou existentes hoje. Eles tinham que se virar com o que tinham. Não tinha oxigênio, a pressão atmosférica era diferente da que vivemos, a exposição solar era direta sobre a superfície, não tinha camada de ozônio, tá? Porque não tinha oxigênio. Temperaturas altíssimas, então eram organismos que tiveram que se adaptar a essas condições extremas. E hoje a gente ainda tem representantes desses micro-organismos vivendo hoje em dia, que são as arqueobactérias, que nós vamos falar delas, que são justamente essas bactérias que vivem nesses ambientes inóspitos. As bactérias que vivem nessas fontes termais, nesses vulcões submersos, com grande quantidade de metano, de enxofre, é exatamente a condição da Terra primitiva. Ainda tem dessas bactérias até hoje lá vivendo da mesma forma. Ou seja, o mundo pode se acabar do lado de fora que elas vão ficar numa boa, porque para elas oxigênio não interessa, ter outros organismos vivos não interessa, porque elas
utilizam matéria inorgânica para poder obter carbono e energia, então elas não dependem de oxigênio, não dependem de matéria orgânica, não dependem de nenhum outro organismo vivo para poder sobreviver. E nem poderia, né? Numa terra primitiva, por exemplo, como é que você vai depender de outros organismos vivos para sobreviver se não tinha? Então, para que o primeiro micro-organismo surgisse, ele teria que se virar sozinho, ou seja, sem ter que extrair comida e energia de outro organismo, porque não existia outro organismo. Então, por muito tempo na história do nosso planeta, né? Veja aqui aí, ó, o amarelinho aí, ó, que foram as primeiras formas de vida. Esse amarelinho, olha só, ele vem até os dias atuais, que eu acabei de falar. Tem até hoje representantes desses primeiros organismos vivos. Tá certo? Bom, obviamente que a partir do momento que a vida surgiu, ela começou a evoluir, e aí é uma questão de tempo para que a evolução dessa vida ela fosse cada vez mais se complexando. Quanto mais as moléculas se interagiam dentro desses organismos, elas iriam aproveitando, se especializando melhor em lidar com o ambiente onde viviam, tá? Até que nós chegamos a um primeiro momento nessa evolução, um primeiro salto evolutivo, quando nós tivemos algumas dessas bactérias primitivas que passaram a ter a capacidade de fazer fotossíntese. O que é isso? Até então, as bactérias elas obtinham energia a partir de compostos inorgânicos. Um grupo dessas bactérias se tornou capaz de, ao invés de extrair energia de compostos inorgânicos, extrair energia a partir da luz solar ou de fótons de luz. Não necessariamente, nós vamos falar isso lá na parte de fotossíntese, não necessariamente do fóton, mas utilizar os fótons para gerar energia. Então, elas passaram a ficar independentes de ter ou não ter compostos minerais presentes que poderiam estar escassos no ambiente naquele período de vida da Terra. Fazendo fotossíntese, você teria uma fonte mais direta para a obtenção de energia, que é a luminosidade e a radiação solar. Tá? Então, nós passamos a ter, então, bactérias que começaram a fazer fotossíntese. Agora, o que significa fotossíntese anoxigênica? Anoxigênica é porque é a fotossíntese que não gera oxigênio. Tá? As bactérias, que até hoje existem, inclusive, bactérias fototróficas aí, que fazem fotossíntese, as bactérias não geram oxigênio na sua fotossíntese. Nós vamos ver depois por quê. Tá? Porque a produção de oxigênio depois para os organismos fototróficos oxigênicos, ela se baseou na utilização e na quebra de moléculas de água para poder reduzir as clorofilas excitadas na fotossíntese. Mas o primeiro mecanismo para fazer essa redução da clorofila não foi a partir da quebra de moléculas de água, foi a partir da quebra de outras moléculas, tá? Que eram utilizadas para ceder elétrons para a clorofila e poder reduzi-la. E como eram utilizadas outras moléculas, né? Geralmente você não tinha a produção de oxigênio. O oxigênio vem da quebra das moléculas de água durante o processo fotossintético, ou seja, da fotólise da água. Então, esse não foi o primeiro mecanismo a ser utilizado. As primeiras bactérias, justamente porque estavam extraindo energia diretamente de compostos inorgânicos, utilizaram compostos inorgânicos como primeira fonte de elétrons para reduzir a clorofila na hora de fazer fotossíntese. Então, nós, apesar de passar a ter fotossíntese a partir daqui, isso não quer dizer que nós passamos a ter oxigênio na atmosfera. Nós passamos um longo período da história do planeta tendo fotossíntese bacteriana sem ter necessariamente a produção de oxigênio. Até que, mas veja bem, isso foi só um grupo das bactérias primitivas que se tornou fototrófica. Continuou tendo bactérias que não faziam fotossíntese, continuaram aqui, a linha amarela continua. Essas bactérias, então, fototróficas aqui, um grupo delas, porque
Uma parte continua até hoje sendo bactérias fototróficas, mas ou alguns dos indivíduos que já faziam fotossíntese chegou um momento que evolutivamente passaram a ter a capacidade, justamente pela facilidade de obtenção de elétrons e uma melhor exploração do processo fotossintético, passaram a não mais utilizar outros compostos inorgânicos para ceder elétrons para a clorofila, passaram a tirar elétrons da molécula mais abundante que tinha lá no ambiente, que era a água. Não dependendo mais de outros compostos inorgânicos presentes para fazer isso, como, por exemplo, ter ácido sulfúrico para poder extrair elétrons. Ora, eu podia extrair agora, a partir de água, os mesmos elétrons e ceder para a clorofila. A água estava presente em todo lugar naquela época, nos oceanos. E aí nós tivemos, então, o surgimento das cianobactérias. Aqui sim, as bactérias que fazem uma fotossíntese oxigênica. Uma fotossíntese que, por quebrar as moléculas de água, gera oxigênio nesse processo. Então, a partir desse momento, a Terra passou a ter a produção oxigênio, ele foi produzido no início como um resquício da fotossíntese. E até hoje, né? Não é uma produção intencional. Eu quero produzir oxigênio porque outros organismos vão usar o oxigênio. Não. Cianobactérias produzem oxigênio porque ela faz uma fotossíntese que gera isso como resíduo. Tá? E esse modelo de fotossíntese é hoje não só feito pelas cianobactérias atuais, mas como é feito por todas as algas verdes e também as plantas, né? E com o mesmo objetivo. Tá? Continua o oxigênio sendo um resíduo. E como resíduo ele era eliminado, porque não servia para nada nessa época. Para que servia o oxigênio? Nada, não existe. Ele nem existia, o oxigênio no caso aí, tá, pessoal? O gás oxigênio. Claro que o elemento oxigênio já existia. Mas o gás oxigênio, o O2, só passou a existir a partir do momento que nós tivemos existir em grande quantidade, obviamente, né? Só passou a existir quando nós tivemos essa fotossíntese surgindo na natureza. E como ele era um resíduo, ele era liberado, não servia para nada, era liberado na atmosfera, e começou, então, a acumular-se na atmosfera. A Terra passou, então, a ser oxigenada gradativamente a partir da ação dessas bactérias. Tá? E, a partir do momento que nós passamos a ter esse gás na atmosfera, começou a haver transformações importantíssimas no nosso planeta. E que transformações foram essas? Primeiro, o oxigênio na atmosfera começou a se combinar e formar moléculas de ozônio. E as moléculas de ozônio se acumularam na atmosfera e começaram a formar camada de ozônio. E a importância dessa camada é o fato dela ser uma camada que consegue filtrar parte da radiação luminosa do Sol. Ou seja, a radiação luminosa do Sol, que chega à superfície da Terra, a partir do momento do surgimento da camada de ozônio, passou a ser menos intensa. E qual o significado disso para o planeta? O planeta ele ficou menos exposto à radiação solar e, consequentemente, ele passou a a apresentar temperaturas mais amenas, inferiores àquelas que nós tínhamos no planeta primitivo lá, sem ozônio. Então nós passamos a ter temperaturas que poderiam permitir o surgimento de organismos que não precisariam ser tão resistentes à temperatura como os primeiros micro-organismos. Ou seja, os micro-organismos numa terra mais fria poderiam reverter sua atividade metabólica menos para o controle térmico e mais para outras atividades. Outro fator importante com a oxigenação da atmosfera foi que, até antes de surgir o oxigênio na atmosfera, né, nós já tínhamos, né, mesmo antes de ter oxigênio, a ocorrência do processo respiratório ocorrendo na natureza.
Já havia respiração, mas era respiração sem oxigênio, que é o que nós chamamos de respiração anaeróbia. Então, antes de existir oxigênio na natureza, os micro-organismos faziam respiração. Porque respiração é um mecanismo metabólico, que nós vamos aprender nessa disciplina, que serve para geração de energia. Tá? E para gerar energia, a energia é gerada nos seres vivos a partir de reações de oxirredução. Eu preciso que haja transferência de elétrons entre moléculas, entre elementos químicos, para que eu tenha a geração de energia química. E para que os elétrons possam ser transportados entre as moléculas químicas o tempo inteiro, essas moléculas têm que ser reduzidas e oxidadas o tempo todo. Então, eu sempre tenho que ter moléculas reduzidas e oxidadas. Aí entra uma questão fundamental. Nas cadeias de transporte de elétrons, para que elétrons continuem fluindo, eu preciso retirar elétrons desse sistema para que outros possam entrar. Tá? Não é possível, por exemplo, eu ter um rio correndo se eu botar uma barragem e barrar esse rio. Só gero energia elétrica na hidrelétrica se o rio passar pelas turbinas da hidrelétrica. Se as turbinas estiverem fechadas, se não passar água pela barragem, não tem energia elétrica. Então, no caso dos seres vivos, é a mesma coisa. Eu preciso retirar elétrons do sistema para que outros entrem e continuem o movimento de elétrons. E aí entra o papel dos chamados aceptores finais de elétrons, que retiram esses elétrons para que outros possam entrar. Até antes de surgir o oxigênio, a respiração feita pelos micro-organismos usavam aceptores inorgânicos, moléculas inorgânicas, ou até mesmo moléculas orgânicas, para receber elétrons no final da cadeia de transporte de elétrons na respiração e permitir que a respiração continuasse, que os elétrons continuassem fluindo. Com o surgimento do oxigênio, nós tivemos uma questão importante acontecendo. Para se retirar elétrons da cadeia de transporte de elétrons, os aceptores finais tinham que ter uma interação com esses elétrons ou ter capacidade de capturar esses elétrons. E cada tipo de molécula usada na respiração anaeróbica tinha, dependendo da molécula usada como aceptor, uma certa afinidade por elétrons, mais ou menos. Com o surgimento do O2, uma molécula extremamente reativa, oxigênio é uma das moléculas, o gás oxigênio é uma das moléculas mais reativas que nós temos na natureza, né? Não é à toa que ela forma com facilidade vários tipos de radicais óxidos, como radicais superóxidos, radicais livres, radicais peróxidos, que inclusive são formados no nosso corpo, na nossa célula, o tempo inteiro, devido à nossa respiração aeróbica, e que inclusive, por isso que a gente fala que o oxigênio está nos matando a todo dia, porque todos os radicais livres que muitas vezes provocam câncer e desgastes celulares, entre outros radicais perigosos, são produzidos graças ao oxigênio que a gente respira. Mas a gente evoluiu, obviamente, para neutralizar grande parte desses radicais para que eles se tornassem menos tóxicos. Mas mesmo assim ainda gera certa toxidez. Então, pessoal, o que aconteceu? Nós passamos a ter uma molécula na natureza, na atmosfera, extremamente reativa, com a capacidade de uma afinidade por elétrons absurda. Essa molécula, então, foi vista por alguns micro-organismos como uma molécula que poderia ser extremamente útil. Por quê? Ela poderia ser usada como aceptor final de elétrons na cadeia de transporte de elétrons. E retirar elétrons com mais facilidade, em maior quantidade, com maior afinidade do que qualquer outra molécula existente para essa função que era utilizada até então. Então, alguns micro-organismos começaram a utilizar o oxigênio como aceptor final de elétrons e otimizaram a respiração, produzindo muito mais energia do que os outros organismos que não usavam oxigênio.
Então, uma quantidade absurda de energia era gerada usando oxigênio em relação a outros processos de geração de energia. Só como exemplo, mas a gente vai ver isso numa aula de metabolismo, mas no processo respiratório aeróbico nós geramos quase 40 ATPs de saldo por molécula de glicose, enquanto que num processo fermentativo, apenas 2. Então foi um salto energético fabuloso. Esse salto energético é que permitiu que células procarióticas, bactérias primitivas, praticamente sem organelas celulares, com funções extremamente simples, pudessem evoluir para organismos extremamente complexos, como no caso dos eucariotos. Puderam evoluir de uma célula procariótica para uma célula eucariótica. Sem energia a mais, isso não seria possível. Isso é a mesma coisa da gente pensar na nossa sociedade hoje. Ela só vai evoluir se a gente continuar mantendo os níveis de energia. Isso eu falo a evolução social, tecnológica. Enquanto a gente mantiver os níveis de energia necessários para isso. O seu smartphone, por exemplo, para quem está usando smartphone agora, ele só vai evoluir se eu conseguir tecnologia suficiente para fornecer energia para as mais variadas funções que ele vai acumulando a cada ano que se passa em termos de avanço tecnológico. O que limita hoje os smartphones em termos tecnológicos não é mais a tecnologia em si, mas a capacidade do telefone de ter energia suficiente para rodar todas essas tecnologias. Isso vale para os carros, isso vale para outros equipamentos e outras coisas mais. Tá? O que limita hoje você ter carros elétricos em todas as garagens do mundo é a autonomia, é a geração de energia. Então, a partir do momento que algumas células procariotas passaram a ter um suprimento energético muito maior, graças à respiração agora aeróbia, utilizando oxigênio, nós passamos, então, a ter a capacidade de gerar novas estruturas celulares, porque eu tinha agora energia suficiente para isso. E aí surgiram, então, os organismos eucarióticos com organelas internas, com uma complexidade maior neste momento aqui, tá? Claro que as bactérias anaeróbicas continuaram existindo, as bactérias primitivas lá do início continuaram existindo. Evolução não se processa de forma linear, ou seja, todos os indivíduos de uma espécie evoluem ao mesmo tempo. Pelo contrário, apenas poucos indivíduos sofrem mutações que possam levar a vantagens evolutivas. Tá? A maioria absoluta não tem essas mutações benéficas. Agora, se essa mutação ela é muito vantajosa, ela pode dar a esse indivíduo que sofreu mutação uma vantagem tão grande que aí ele acaba sobressaindo-se dentro da população. Então, hoje, por exemplo, por que os micro-organismos aeróbios hoje são muito mais numerosos do que os anaeróbios, do que os primitivos? Porque eles conseguiram, graças à respiração aeróbia, ocupar muito mais lugares e espaços que esses outros não conseguiriam. Por que eles conseguem mais sucesso evolutivo? Porque eles têm mais energia para poder fazer tarefas que os outros não conseguem. Conseguem aproveitar mais fontes de carbono, mais fontes de energia que outros não conseguem, graças à energia que eles têm a mais gerado pela respiração aeróbia, tá? Então, nesse momento aqui, há cerca de 2 bilhões de anos atrás, nós tivemos o surgimento dos primeiros eucariotos, também micro-organismos, tá? Então, aqui surgem as primeiras algas unicelulares, os primeiros protozoários, organismos unicelulares ainda, micro-organismos, tá? Há cerca de 1 bilhão de anos e meio, nós tivemos o surgimento no planeta das algas, oriundas justamente de células de cianobactérias que evoluíram para essa condição aqui de organismo eucarioto fotossintético, porque até então os únicos fotossintéticos eram procariotos, que eram as cianobactérias. A partir desse momento aqui, nós tivemos o surgimento dos eucariotos fotossintéticos, e nós vamos ver como é que eles surgiram a partir
da união com procariotos, tá? E aumentando-se a oferta cada vez maior de oxigênio no planeta, né? Hoje nós temos cerca de 20% da atmosfera hoje é composto por gás oxigênio. Bom dia, professor. Oi, pode falar. Deixa eu falar com o senhor. Teria como o senhor encerrar a aula até agora 9 horas, porque vai ter outra matéria e vai ter alguma coisa avaliativa lá na aula lá de Gênesis. Não, terminar nós não vamos terminar, não. Nós vamos continuar, a aula vai ficar gravada, depois eu disponibilizo para vocês, tá? Porque senão vocês vão perder mais do que já estão perdendo em termos de conteúdo. Quem precisar sair ou for para lá para fazer, não tem problema, nós vamos continuar aqui. A aula vai ficar gravada, tá? E depois vocês podem assistir à vontade lá no Classroom, lá, que eu vou disponibilizar a aula para vocês. Tá combinado? Combinado, então depois eu termino de assistir. Tá, não tem problema não. Quem precisar sair aí, fique à vontade. E nós vamos dar continuidade para não perder o raciocínio e não perder o nosso conteúdo aqui, tá? Vamos lá. Então, pessoal, chegando ao final daqui do nosso processo evolutivo, foi uma questão de tempo para que a evolução aumentasse cada vez mais, já com a oferta maior de oxigênio, de matéria, começaram a surgir, então, os primeiros organismos multicelulares, inicialmente os invertebrados e plantas vasculares, até chegarmos, né, no surgimento dos animais e plantas superiores que nós temos hoje. Os seres humanos surgiram praticamente ontem na história evolutiva do planeta, tá? Para fechar, eu só quero que vocês vejam o seguinte: de todo esse ciclo evolutivo do nosso planeta, desde quando a Terra surgiu, o planeta surgiu, até os dias de hoje, veja que, no que se refere à presença de vida no planeta, seres humanos estão aqui há pouco tempo, quase ontem, como eu falei. Os animais estão aqui há pouquíssimo tempo. As plantas superiores vasculares estão aqui há pouquíssimo tempo, tá? As algas surgiram a partir de um determinado período para cá. Os eucariotos também. Mas vocês vejam que em toda a história biológica do planeta, até hoje, os micro-organismos estiveram presentes em toda essa história e até hoje estão presentes. Então, é o único grupo de organismos vivos que está no nosso planeta desde quando a vida surgiu no nosso planeta. Não é à toa que eles são donos do planeta, tá certo? Então, se tem um grupo de organismos que está presente no nosso planeta desde a criação da vida, é os micro-organismos, mesmo porque foram eles que geraram a vida no nosso planeta. Aqui vem uma questão interessante em termos evolutivos, né? Que é mostrando hoje como é que a gente, didaticamente, enquadraria os organismos vivos em termos evolutivos. Isso é importante para vocês saberem, tá? Até mesmo para as provas. Como é que hoje a gente classifica os micro-organismos, os organismos vivos, em 3 grandes domínios da vida, tá? Mas acompanhe o raciocínio aqui, ó. É óbvio que nós tivemos um primeiro organismo vivo ancestral, tá? Que nós chamamos aqui de LUCA, aqui, o LUCA, o último ancestral comum de todos os organismos vivos do planeta. Tudo surgiu de teve uma origem. Em algum lugar, que nós não sabemos onde, quem foi, surgiu o primeiro organismo, a primeira célula viva, o primeiro organismo vivo. A partir daí, evoluíram todos os outros organismos existentes atualmente. Bom, houve um momento em que esse organismo ancestral, né, desse organismo ancestral, nós tivemos uma cisão, uma separação, ou seja, alguns evoluíram para se tornar as bactérias atuais, outros evoluíram para se tornar os eucariotos, que, como nós, por exemplo. E teve um grupo desses aqui, lá do Luca, lá, que praticamente não mudaram quase que nada, que são as arqueobactérias.
Mas preste atenção nesse esquema aqui, pessoal. Nós estamos colocando arqueobactérias num ramo junto com os eucariotos. Porque o que aconteceu? A primeira cisão gerou um grupo que manteve as características primitivas. E um outro grupo que evoluiu. Essa foi a separação, porque teve um grupo que evoluiu, outro que manteve as características primitivas. Esse grupo que evoluiu, evoluiu separado daquele que se manteve estático. Então, o que evoluiu, evoluiu para se tornar hoje as bactérias atuais. As bactérias modernas. Tá? E houve aquele grupo que permaneceu como estava. E por muito tempo permaneceu ainda sem nenhuma evolução. Até que nós tivemos um segundo ponto de cisão, de separação. Onde aquele grupo primitivo evoluiu de forma diferente, né? Agora uma evolução diferente daquela inicial lá, que acabou gerando os eucariotos. Mas teve ainda indivíduos aqui que não evoluíram, permaneceram como muito parecido com o original. E continuaram até hoje representando-se pelas arqueobactérias. Então, os eucariotos atuais, plantas, animais, por exemplo, são muito mais próximos evolutivamente das arqueobactérias, das chamadas bactérias primitivas, evolutivamente são mais próximos do que com as bactérias modernas. Então, presta atenção. Eucarioto e arqueobactéria são mais parentes do que com as bactérias modernas. Por quê? Porque arqueobactérias e eucariotos ainda permaneceram juntos por muito tempo, desde que essas bactérias se desgarraram evolutivamente. Então, por muito tempo ainda compartilharam as mesmas características, até que se separaram. Então, evolutivamente, eucariotos e arqueias são mais parecidos do que com as bactérias. Tá? Não esqueçam disso. Apesar da arqueia ser procarioto como uma bactéria, mas a arqueia é mais parecida celularmente, em termos moleculares, com os eucariotos do que com as bactérias. E nós vamos mostrar isso. Olha aqui como é que a gente constrói uma árvore evolutiva aí, pessoal. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, 3 tipos de espécies bacterianas aqui, de micro-organismos. Vamos imaginar que nós vamos isolar um gene dessas bactérias aqui, o mesmo gene, que é o gene, por exemplo, para formar o RNA ribossômico. Então, eu extraio o DNA de todos os 3 tipos e isolo o mesmo gene em cada uma dessas espécies, que é o gene que todas têm, obviamente, que é o que forma o RNA ribossômico, que é o RNA que compõe os ribossomos, a fábrica de proteína das células. Aí eu vou lá, pego esse RNA isolado dessas 3 espécies, faço o sequenciamento desse gene e defino qual é a sequência genética, por exemplo, desse gene, que obviamente vai ter uma sequência genética diferente para cada espécie. Mas, obviamente, também vai manter muitas semelhanças, tá? Aí depois eu faço a comparação desse código genético e, posteriormente, construo a minha árvore evolutiva. O que essa árvore está dizendo? Essa árvore está dizendo o seguinte, olha, que o indivíduo 1, tá? Ele é mais próximo evolutivamente do 3 do que do 2. Porque a distância dele para o 2 é maior do que em relação ao 3. Que o indivíduo 2, ele é mais próximo do 1 do que ele é do 3. Estão muito separados. E que o 3 é mais próximo do 1 do que do 2. Como é que eu consigo construir essa informação? A partir da análise dessa sequência. Das diferenças que surgem na hora da comparação. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Entre 1 e 2. Quantas diferenças nós vamos ter? Olha, aqui tem uma, GT é diferente. Aqui é uma diferença. Uma. Outra diferença aqui, ó, GC é diferente, CG. Então, entre 1 e 2 tem 3 diferenças. Agora vamos comparar entre 1 e 3. Entre 1 e 3 eu vou ter uma diferença, que aqui é T, aqui é C. Aqui é igual.
aqui também é diferente. Entre 1 e 3 eu tenho duas diferenças. Ora, se entre 1 e 2 eu tenho 3 diferenças, e entre 1 e 3 eu só tenho duas, o 1 é mais próximo de 3 ou de 2? Ele vai ser mais próximo de 3. Porque com 3 ele tem mais semelhanças do que ele tem com 2. Tá? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, comparar entre 2 e 3, olha para você ver o tanto de diferença. Aqui é diferente, TG, TC é diferente, CG é diferente, GT é diferente. Entre 2 e 3 tem 4 diferenças. Ou seja, eles estão muito mais distantes do que estariam em relação a 1. E assim a gente constrói o que nós chamamos de árvore filogenética, né? Mostrando a distância evolutiva que estão os indivíduos. Claro que hoje, baseado em biologia molecular, o negócio é muito mais simples, né? Antigamente a gente fazia essas árvores filogenéticas analisando características morfológicas e fisiológicas dos indivíduos, e isso dava margem a muitos erros grosseiros, porque às vezes a aparência era parecida, mas a distância evolutiva era absurda, né? Se você pegar, por exemplo, uma levedura e comparar com a bactéria e com o ser humano, você vai aparentemente falar assim, pô, levedura é muito mais parecida com bactéria do que com o ser humano. Só que levedura, ela é eucariota, bactéria é procariótica, e o ser humano é eucarioto. E só o fato de ser de levedura ser eucarioto e bactéria procariota já faz com que elas tenham uma distância evolutiva abismal. Diferenças estrondosas. Já em relação ao ser humano, por ser eucariotos ambos, as semelhanças são muito maiores do que comparados com a bactéria. Mas a aparência, inclusive a levedura microscópica, né, parece que ela seria muito mais próxima evolutivamente com a bactéria do que conosco. Só para finalizar essa parte e mostrar, então, hoje o que nós temos, né? Os 3 domínios da vida aí, ó. Bactérias, o domínio bactéria contém quem? Todas as bactérias modernas. O domínio arqueobactéria são aquelas bactérias que não evoluíram, permaneceram quase que parecidas com as evolutivas, com as primitivas, tá? Hoje são representadas por bactérias metanogênicas, bactérias que vivem em ambientes extremos, como ambientes termais e outros, tá? E o domínio eucária, onde estão todos os eucariotos, incluindo nós, animais, tá? Aqui está a linha evolutiva, ó, mostrando o que nós acabamos de ver lá, construída a partir disso daqui, ó. A linha evolutiva está aqui, ó. Ou seja, a arqueia está mais próximo de eucária do que de bactéria. Eucária está mais próximo de arqueia do que de bactéria. Tá? Então, aqui está mostrando a distância evolutiva também. Bom, esse slide é interessantíssimo, porque aí a gente retorna à questão da saúde. Agora já entrando em mais detalhe dos principais benefícios dos micro-organismos para a humanidade, para os seres humanos, tá? Ou seja, os benefícios que podem ser trazidos para nós a partir dos micro-organismos. Então, nós temos aí em termos de saúde. Olha o impacto que o conhecimento da microbiologia deu para nós em termos de saúde pública. Até o início dos anos de 1900, as principais causas de morte no mundo eram doenças infecciosas. Então, eram as doenças que o que mais matava na humanidade eram doenças infecciosas. Olha aí, gripe, tuberculose, gastroenterites, tá? E outras doenças e outros problemas, causas de mortes, vinham posteriormente, né? Como doenças cardíacas, né? E outros. Basicamente, um século se passou a partir do momento que a microbiologia avançou. E olha o que aconteceu com o gráfico de causas de mortes no planeta.
Hoje, as doenças infecciosas representam uma minoria das mortes no planeta. É por isso que nós falamos que é criminoso essa contagem de mortes por Covid todos os dias na televisão. Porque dá a impressão que nós voltamos a essa época aqui, ó, de mais de 100 anos atrás, onde doenças infecciosas é o que mais matava no mundo. Quando você vê o noticiário hoje, pelo menos o noticiário da grande mídia, que não tem muito interesse em explicar muitas coisas, dá a impressão que a maior causa de morte hoje no mundo se chama Covid-19. No entanto, ela está aqui, ó, dentro das mortes por doenças infecciosas. A maioria das causas de mortes hoje no mundo são outras causas e não doenças infecciosas. As doenças cardíacas hoje matam 10 vezes mais do que qualquer doença infecciosa. O câncer mata dezenas de vezes mais que doenças infecciosas. Tá? Acidentes matam muito mais que doenças infecciosas. Diabetes mata muito mais que doenças infecciosas. Né? Se fôssemos computar diariamente as pessoas que morrem devido a complicações da diabetes por dia, você ia ver que é muitas vezes mais do que está morrendo por Covid diariamente. Tá? Então, e isso reverteu-se graças ao conhecimento da microbiologia, porque hoje, conhecendo microbiologia, nós podemos hoje o quê? Entendemos que os micro-organismos existem, temos cuidados com ele hoje. Né? Quem é que pensava em higienizar as mãos há mais de um século atrás? Ninguém se preocupava em higienizar a mão, ou ter higiene pessoal, ou mesmo ambiental, porque não se sabia nem que os micro-organismos existiam. Então, hoje as pessoas já não se infectam mais, porque elas têm higiene pessoal, têm higiene bucal, sabem que cuidar, elas hoje têm cuidado com os alimentos hoje são muito mais seguros do que eram. Hoje nós temos também prevenção, nós temos vacina, nós temos medicamentos também para tratamento, ou seja, nós hoje, graças ao conhecimento da microbiologia, conseguimos reverter em um século essa realidade absurda que era as doenças infecciosas eram as maiores causas de morte no planeta. E hoje já não é mais o motivo da maioria das mortes. Mostrando mais uma vez a importância do conhecimento que nós acumulamos em microbiologia. Em termos ambientais, por exemplo, né, em termos de relações ecológicas, por exemplo, os micro-organismos aqui já é um benefício fantástico que eles têm para nós. Tá? A gente vai citar alguns exemplos, como, por exemplo, a fixação de nitrogênio. Mais de 70% da atmosfera é composta pelo gás nitrogênio. E todas as proteínas do corpo têm que ter nitrogênio. De todos os organismos. Mas plantas, animais, organismos superiores não conseguem aproveitar esse nitrogênio atmosférico, mesmo estando aí na atmosfera. Quando você inspira, você põe nitrogênio para dentro do pulmão e depois devolve ele na mesma hora, porque ele não é absorvido pelo seu corpo. Ou então, de onde é que vem o nitrogênio das nossas proteínas? Vem da cadeia alimentar. Graças à fixação promovida pelos micro-organismos no solo, devido à decomposição da matéria orgânica, que gera nitrogênio para que a gente possa assimilar através de outras moléculas, como a conversão em amônia e em íons nitrito, que podem ser absorvidos pelas plantas. Tá? E até a fixação direta, biológica direta, feita por algumas espécies de plantas, principalmente as leguminosas, que são especialistas em fixar, ou seja, pegar nitrogênio da atmosfera e incorporar aos tecidos vivos. Mas essa fixação dessas plantas não é feita pela planta, é feita por bactérias que infectam essa planta, formam esses tumores aqui, que são esses grânulos aqui, de infecção, lotados de bactérias, e essas bactérias é que absorvem o nitrogênio atmosférico e depois cedem esse nitrogênio na forma de outros compostos para a planta. Então, esses nódulos aqui são responsáveis por isso. Então, a fixação de nitrogênio garante todo o suprimento de nitrogênio para a natureza.
feita por micro-organismos, tá? Para vocês terem uma ideia da importância da fixação de nitrogênio, há uma estimativa, né, bem otimista de que se a fixação de nitrogênio hoje parasse no planeta, essa fixação feita pelos micro-organismos, porque também tem a fixação abiótica que acontece naturalmente, se parasse a fixação biológica de nitrogênio na natureza, há uma estimativa que a vida superior, animais e plantas, por exemplo, no nosso planeta, ela iria se extinguir em 30 anos. Porque nós não teríamos mais matéria orgânica, não teríamos mais proteína. Simplesmente desapareceria a vida em 30 anos sem os micro-organismos fixadores. Tá? Outro aspecto importante, vantajoso, né, que os micro-organismos contribuem para nós, por exemplo, participando da digestão em certos animais, que é fundamental para que esses animais possam digerir os nutrientes, os alimentos que eles absorvem e, consequentemente, você consegue ter uma produção proteica nesses animais. Então, por exemplo, os ruminantes, como os bovinos. Todo mundo sabe que os ruminantes têm, né? O rumen é um órgão compartimentalizado, né? Ele tem 4 compartimentos lá específicos, não é à toa que é compartimentalizado, porque eles se alimentam de quê? Eles se alimentam de vegetais, de celulose, basicamente. Só que os bovinos, assim como todos os animais, nenhum de nós, seres humanos ou animais, ou mesmo os herbívoros, temos enzimas próprias para digerir a celulose. Nenhum animal tem. Nem os herbívoros que comem vegetal. Nós não temos celulase, não produzimos essa enzima, tá? Então, como é que os herbívoros fazem? Eles se utilizam de micro-organismos que estão no seu sistema digestivo, e esses micro-organismos, principalmente bactérias, produzem celulase que degradam a celulose e, consequentemente, conseguem, então, disponibilizar os nutrientes a partir das moléculas de celulose que ele precisa. Então, se ele não tivesse infectado por esses micro-organismos, ele não conseguiria se alimentar, tá? Basicamente, resumidamente, isso não é um absurdo, tá? Uma vaca como essa aqui do slide, ela não se alimenta de capim, não é o capim o alimento dela. A vaca se alimenta das bactérias que tem no rumen dela. Presta atenção. O capim ela usa para alimentar as bactérias, crescer as bactérias, e depois ela digere as bactérias e usa as proteínas bacterianas. Proteínas que foram geradas a partir da degradação da celulose pelas bactérias. Então, esses animais se alimentam dos micro-organismos e não do capim em si que ela come, né? Nós também, como eu falei lá no começo da aula, nós temos uma quantidade absurda de micro-organismos no nosso corpo, e nosso trato intestinal não é diferente. Desde o estômago, passando pelo intestino delgado até o intestino grosso, você tem micro-organismos em todos os compartimentos do seu corpo, principalmente do trato intestinal. Aliás, desde a boca até o final do sistema do intestino grosso, você tem micro-organismos, aliás, até o reto, até o ânus, você tem micro-organismos, tá? Grande parte desses micro-organismos que vivem, principalmente no intestino delgado e grosso, são micro-organismos comensais, ou seja, benéficos, que ajudam no processo de digestão, que ajudam em outros processos fisiológicos do seu corpo. É uma relação simbiótica hoje vital para nós. Nós hoje simplesmente não conseguiríamos viver sem esses micro-organismos. Por isso que o uso indiscriminado de antibióticos é extremamente perigoso, porque pode reduzir essa microbiota intestinal e a pessoa ficar até imunologicamente comprometida, tá? Uma vez que esses micro-organismos, por exemplo, colonizando o trato intestinal, impedem que outros micro-organismos acessem o trato intestinal, uma barreira física,
Fora a ação do micro-organismo produzindo compostos importantes para o nosso organismo. Para vocês terem uma ideia do quanto que essa relação chegou à intimidade hoje, o nosso sistema imunológico, por exemplo, ele é capaz de atuar fora do trato intestinal, no lúmen do intestino, combatendo, por exemplo, micro-organismos patogênicos, produzindo anticorpos e antibióticos para matar esses micro-organismos. Porém, o sistema imunológico consegue reconhecer quem é comensal e quem é patogênico, e não mata os comensais. Então, o nosso sistema de defesa evita a morte dessas bactérias que ele reconhece como benéficas para nós, de tão íntimo que essa relação se tornou. A questão dos alimentos que nós falamos, né? Então, os micro-organismos fornecem alimentos importantes que nós consumimos hoje no nosso dia a dia. A próxima vez que você for no supermercado, se você presta atenção nos itens das prateleiras e veja lá quantos desses itens eles são produzidos por micro-organismos, vocês vão se surpreender a quantidade de itens que são produzidos por micro-organismos. Aqui a gente tem só alguns exemplos, né, como queijo, queijo e iogurte, que são originados de fermentação lática, né, de micro-organismos. 2 produtos originados aqui de fermentação, uma alcoólica, que é as bebidas alcoólicas. Todas elas, sejam elas fermentadas ou destiladas, a destilada tem que passar por um processo de fermentação antes. Então, todas elas é originada da ação microbiana. O etanol, ele pode ser fermentado também a ácido acético por outros micro-organismos, virar os produtos que usam ácido acético na sua conservação, como chucrutes, pepinos e outros. O pão que você consome, vários produtos, né, que você tem hoje no supermercado, tem a ação microbiana como principal maneira de produzi-los. Aí está a questão da produção de combustíveis, né? Os combustíveis hoje, seja por via de biodigestão, biogás ou de etanol, por exemplo, hoje ocupam uma parcela significativa hoje da nossa matriz energética e são oriundos de ação microbiana, tá? Os micro-organismos que convertem certos produtos, como cana-de-açúcar, milho e outros produtos, em etanol, que a gente usa, por exemplo, como combustível, tá? Para as mais diversas finalidades aí. Então, produtos também da ação microbiana. Para finalizar nossa aula, nós vamos ver rapidamente aqui quem são os micro-organismos e como podemos diferenciá-los, tá? Já partindo para a parte final da nossa aula. Bom, primeiro, a gente pode reconhecer 4 principais grupos de micro-organismos na natureza, e os mais importantes, tá? As bactérias, que são os mais numerosos e diversos, quer dizer o quê? Que é os que existem em maior quantidade e maior variedade. As bactérias são praticamente os donos do planeta, quem domina o planeta hoje são as bactérias, dos mais diversos tipos. Quando a gente fala que tem micro-organismos em todos os lugares, é porque tem bactérias em todos os lugares. E um detalhe importante, não é que uma bactéria, uma espécie, por si só, pode viver em qualquer lugar. É porque em qualquer lugar que você vá, tem um tipo ou uma espécie de micro-organismo bacteriano, tá? Nós temos os fungos, né, que são representados pelos bolores, as leveduras, os cogumelos, já são organismos mais superiores e mais evoluídos, porque são eucariotos, né? Os protozoários, micro-organismos também, eucarióticos, a maioria unicelulares, um grupo importante também, muitos deles são patogênicos, outros são comensais, outros de vida livre, então tem de vários tipos, assim como as bactérias também. As algas, né, que é um grupo também, as algas microscópicas, né, porque nós temos também as algas macroscópicas, que já formam tecidos mais organizados, mas as algas microscópicas, né, elas também são micro-organismos e são eucariotos, só que fotossintéticos, tá? E os vírus, aqui está mostrando aqui o vírus HIV que causa AIDS, né, infectando a célula aqui, um linfócito T auxiliar aqui, CD4.
Então, os vírus também é um grupo importante de micro-organismos aí. Só que no caso dos vírus, são organismos acelulares que não têm a capacidade, obviamente, de se replicarem, a não ser dentro de um organismo vivo, né? Depende de um organismo, por isso que a maioria é parasita obrigatório, né? Ou praticamente todos eles. Evolutivamente, esses grupos, né, eles originaram aqueles 3 domínios que nós falamos, tá? Eles estão presentes nesses domínios. E eu repeti aqui só para mostrar 2 coisas importantes que nós vamos discutir aqui rapidamente. De onde surgiram determinadas organelas dos eucariotos, né? Como, por exemplo, principalmente mitocôndrias e cloroplastos. Nós vimos aqui, ó, que na evolução dos eucariotos, teve um momento que ele se separou das arqueobactérias. E, durante esse processo evolutivo separado, os eucariotos, eles incorporaram, eles não tinham, porque as arqueobactérias, inclusive, não têm, nem as bactérias, eles passaram a ter mitocôndrias e cloroplastos. E de onde veio isso? Mitocôndrias e cloroplastos, a principal hipótese do surgimento dessas 2 organelas é de que elas originaram-se desse ramo aqui das bactérias. Ou seja, provavelmente, o que foi uma mitocôndria? O que é uma mitocôndria? Foi uma bactéria que um eucarioto englobou e passou a viver uma relação mutualística com essa bactéria. Ou seja, passou a ter uma relação sinérgica com essa bactéria e até hoje, ela faz parte da célula eucariótica. Nós vamos discutir mais para frente um pouquinho. Cloroplasto, a mesma coisa. Em determinado momento da evolução dos eucariotos, nós tivemos a incorporação de uma outra bactéria, no caso, uma bactéria fotossintética, que passou a ser, então, o cloroplasto dessas células. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre mais dessa evolução aí. Resumindo aqui algumas características aí desses principais grupos aí, tá? Nós vamos discutir aqui, então, quais são as principais diferenças aí, então, desses grupos que nós acabamos de falar aí. Bom, aqui falando dos três domínios da vida, né? Então, nós temos aí eucária, bactérias e eucariotos. Quais são as principais diferenças entre eles? Em termos de célula, né, bactérias e eucária são procariotos, enquanto a eucária, como o próprio nome diz, é eucarioto. Nesse aspecto, bactérias e eucária seriam parecidos, tá? Mas, como nós falamos, as arqueobactérias e eucárias são mais parentes do que com as bactérias. Por quê? Quando a gente analisa outros critérios, a gente vai ver que o parentesco entre bactérias e arqueias já se distancia mais, né? Aqui, por exemplo, parede celular. Nós vamos aprender sobre parede celular das bactérias e vocês vão ver lá que o principal componente da parede celular de bactérias é um componente chamado peptídeo glicano, né? Que é um composto lá formado por determinados carboidratos ligados a alguns peptídeos. Praticamente todas as bactérias têm esse componente na parede. A arqueobactéria não tem. Bom, mas como é que pode? As bactérias evoluíram e formaram isso e a arqueia não tem. Isso aqui é um exemplo daquela cisão, aquela separação. Um grupo de arqueias passou a evoluir e produzir isso aqui, outro ficou como estava, tá? No caso, não formando, então, essa parede com peptídeo glicano. As arqueobactérias podem ter parede celular? Pode, mas com outra composição. Os eucariotos também podem ter parede, mas também com outra composição. Tá? Pode ser celulose, como nos vegetais, pode ser quitina, como nos fungos, mas não peptídeo glicano. Tá? Porque eucarioto e arqueia evoluíram separadamente das bactérias. Os lipídios de membrana também são diferentes, né? Vocês podem um pouco diferentes quando se compara os 3 grupos, tá? Mas basicamente a
A membrana lipoproteica é comum em todas as 3 células. Há uma pequena diferença nas ligações entre dos lipídios, alguns ligação éter, outros éster, mas basicamente o principal lipídio presente é o glicerol, e há pequenas diferenças de ramificação ou não da cadeia, mas os 3 grupos são muito parecidos. Agora vem uma comprovação, mais uma comprovação do parentesco entre arqueia e eucária. Olha bem aqui, ó. Primeiro aminoácido usado na síntese de proteína de arqueia e eucária é a metionina. Já na bactéria é a formilmetionina, ou seja, é uma metionina modificada, formilada. Essa alteração só aconteceu na bactéria por quê? Porque ela evoluiu separado de arqueia e eucária. E como a eucária e a arqueia compartilharam por muito tempo a evolução conjunta, mantiveram essa mesma característica. Ó. Os dois têm o mesmo adicionam o mesmo aminoácido no início da síntese proteica. Comparando aí as células procarióticas com eucarióticas e aquelas 2 organelas que nós falamos, mitocôndrias e cloroplastos, nós vamos ver, por exemplo, aqui também algumas semelhanças e diferenças importantes, tá? Que sustentam a tese de que mitocôndria e cloroplasto, por exemplo, são procariotos que foram englobados por eucariotos. Por quê? Olha aqui, ó, o DNA. O DNA de eucariotos sempre é linear, são aqueles cromossomos lineares. Enquanto que nas bactérias é mais comum os cromossomos circulares. Todas as 2 organelas, mitocôndria e cloroplasto, têm o seu próprio DNA, separado do DNA da célula onde elas estão. E esse DNA, ele é circular, parecido com o de bactérias, tá? Estoras, que são proteínas que servem para você enovelar o DNA e formar os cromossomos lineares. Essas proteínas não tem nas bactérias, assim como não tem na mitocôndria e nos cloroplastos. Mas tem nas arqueobactérias, mais uma vez mostrando que os eucariotos e arqueobactérias são parecidos, tá? O primeiro aminoácido que nós falamos lá atrás, ó, nas bactérias é formilmetionina, no eucarioto metionina, assim como na arqueia. Olha o primeiro aminoácido, porque mitocôndrias e cloroplastos também fazem síntese proteica independente da célula. E o primeiro aminoácido que eles adicionam é quem? Formilmetionina. Igual ao quê? Igual ao que é feito com as bactérias, pelas bactérias. Mais um reforço de que isso já foi bactérias. Mais uma comprovação, os ribossomos, depois nós vamos ver o que significa esse S aí, que é um coeficiente de sedimentação. Os ribossomos eucariotos são 70S e os procariotos, aliás, 80S e os procariotos 70. Os ribossomos das mitocôndrias e cloroplastos são 70S, igual de quem? Dos procariotos, das bactérias. E, por fim, o crescimento, tanto de bactérias quanto dessas organelas celulares, é por fissão binária, divisão binária, enquanto que os eucariotos sofrem mitose. Então, mitose é só mesmo os eucariotos que promovem esse tipo de divisão celular. Olha a teoria aí que sustenta a ideia, então, de que mitocôndrias e cloroplastos vieram de micro-organismos procariotos englobados por células eucarióticas. Mais uma vez, mostrando a linha evolutiva aqui, ó, as bactérias se separaram dos arqueias e dos eucária. Chegou um momento que eucária e arqueia também se separam, e aí começa a evoluir, então, o eucarioto separadamente. Ó. Começa a formar um núcleo que não tem na arqueia, por isso que ela é procarioto. Então, aqui começou algumas células a evoluir separadamente. Em determinado momento, algumas bactérias foram englobadas por esses eucariotos e, por ter uma capacidade de geração de energia fantástica, elas foram mantidas por essa célula eucariótica. Inicialmente era uma predação, né? Mas essa relação chegou a um ponto onde a célula eucariótica viu que era mais vantagem manter a bactéria lá gerando energia para ela
do que necessariamente usá-la como fonte de energia e destruindo ela, tá? Um eucarioto já com mitocôndria, né? Os eucariotos com mitocôndria originaram animais e plantas. Os animais só com mitocôndrias, né? As plantas foi um grupo de eucarioto que acabou separadamente incorporando uma bactéria fotossintética, gerando, então, uma célula que já tinha mitocôndria e agora passou a ter cloroplasto, tá? Aqui nós temos até o esquema, mostra até um equívocozinho na hora da interpretação, se a gente não tomar cuidado, porque a setazinha de incorporação do cloroplasto aqui indica um lugar aqui que ainda nem tinha sido separado os dois. O ideal é que a setazinha viesse aqui para a planta, porque senão dá a ideia de que cloroplasto também tem em animais, senão não existe, todo mundo sabe, né? O esquema aqui à direita é o mesmo, mostrando de forma diferente, né? Célula primitiva e os 3 domínios gerados. Aqui a evolução separada do eucarioto, que começou a invaginar a membrana e envolver o núcleo, formando, então, um núcleo celular que caracteriza esse grupo de organismos. Em determinado momento, esse eucarioto incorporou uma bactéria, que virou a mitocôndria, e, posteriormente, um eucarioto que já tinha mitocôndria incorporou o cloroplasto, virando, então, o eucarioto fotossintético, como as plantas. Algumas diferenças entre micro-organismos eucarióticos, que nós falamos anteriormente, fungos, algas, protozoários e eumintos, tá? Aqui, principalmente, vamos chamar a atenção para alguns aspectos importantes que depois nós vamos discutir aí. Tipo de nutrição, por exemplo, fungos, protozoários e os vermes, todos são heterotróficos, quimioheterotróficos, ou seja, precisa de ter matéria viva para poder viver, alimenta-se de matéria viva. Algas, por exemplo, já são autotróficas, né? Já podem tirar carbono do CO2 da atmosfera, então necessariamente não precisa se alimentar de outro organismo, teoricamente. Nós temos fungos unicelulares e pluricelulares, né? Bolores, cogumelos são pluricelulares, enquanto que as leveduras são unicelulares. Algas, algumas são unicelulares, outras são multicelulares, como algas que podem formar tecidos mais organizados. Os protozoários são todos unicelulares, não tem ninguém multicelular. E não tem nenhum eumito unicelular, todos são multi ou pluricelulares, tá? Então, a organização celular, a mais evoluída é dos eumintos, dos vermes, já com tecidos e órgãos, enquanto os outros já têm uma organização mais simples, né? Protozoários são todos unicelulares, como nós falamos. Algas, algumas podem formar tecidos primitivos, como no caso das algas superiores aí, e algumas formar filamentos, como no caso grupamentos coloniais. E os fungos leveduras são unicelulares, temos alguns, podem formar algum já esboço de tecido, como no caso dos cogumelos, por exemplo, tá? Fungos obtêm seu alimento absorvendo a partir do meio esse alimento, como alguns protozoários, tá? As algas é por difusão direta na célula, e os vermes ingerindo esse alimento. Alguns protozoários também podem fazer ingestão de alimentos. Outras características de cada grupo aí, por exemplo, esporos. Esporos para fungos é finalidade exclusivamente sexual, tá? Algas têm pigmentos para fazer fotossíntese que os outros grupos nenhum têm. Então, é uma característica típica de algas, tá? Os protozoários têm a característica que muitas algas não têm, e fungos também, que é a capacidade de locomoção. Algumas algas unicelulares têm, mas a maioria não tem, tá? E muitos formam os chamados cistos, que são estruturas de resistência, né? Já os eumintos já são muito mais evoluídos, né? Já tem um ciclo de vida mais evoluído, formando ovos, larvas e assim por diante. E no caso de embriões, só os eumintos que formam embriões, como nós conhecemos. Todos os outros são organismos mais simples, né?
Comparando bactérias e fungos aí, para vocês poderem diferenciar, por exemplo, uma levedura de uma bactéria e ver o tamanho da diferença entre elas e por que que uma levedura é mais parecida conosco do que com a bactéria, tá? Olha aí, ó, os fungos são eucariotos, bactérias procariotos, tá? Esteróis são lipídios de membrana que não tem nas bactérias, mas tem nos fungos, tem nas nossas células animais. Inclusive, esses esteróis é que garantem que nossas células nem precisem de parede celular, porque os esteróis dão essa certa rigidez à nossa membrana sem precisar de parede. No caso da parede, nos fungos, os principais componentes de parede são diferentes das bactérias, como nós falamos. Bactéria tem aquele componente peptidoglicano que não existe nos fungos. Fungos têm quitina e outros componentes, mas nunca peptidoglicano. Os esporos nos fungos são sempre sexuais. E nas bactérias, eles são estruturas de resistência, são chamados endosporos. Na maioria absoluta dos grupos, então a função não é necessariamente reprodutiva. Há algumas exceções, muito poucas, que isso pode ter essa função, mas é estrutura de resistência. Os fungos têm metabolismo restrito ao heterotrofismo, ou seja, precisam de matéria orgânica já pronta, tá? Alguns são aeróbios e outros anaeróbios facultativos. Anaeróbio facultativo é a levedura que nós citamos aí anteriormente, né? Já as bactérias, em termos de metabolismo, nós vamos aprender isso na parte de metabolismo, é o grupo de organismo vivo que tem maior diversidade metabólica no planeta. Bactéria pode fazer de tudo, claro que cada espécie faz um tipo diferente, mas você tem bactéria heterotrófica, autotrófica, aeróbia, anaeróbia, fotoautotrófica, quimioautotrófica, tem diversas variações de tipos diferentes. Por isso que elas habitam qualquer ambiente que exista nesse planeta, porque a diversidade metabólica é extremamente alta. E aí, pessoal, então aqui a gente termina